Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite, a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui trazendo a palavra. Sou muito grata a Deus por estar aqui. E eu costumo dizer que eu não peço para ministrar, não. Porque eu sei que tem muito pastor melhor do que eu. Mas quando me convida, eu venho, irmãos. Por isso eu estou muito feliz de estar aqui. Foi com muito carinho que eu preparei essa palavra. É uma palavra que o Senhor ministrou à minha vida. E eu sei que nessa noite você vai sair daqui transformado, vai sair daqui com a nova visão do mundo espiritual, daquilo que Deus tem para nossas vidas. Por isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. A palavra do Senhor diz assim. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode estar acompanhando aí no telão, mas não fica sem acompanhar, não. Amém? A palavra de Deus diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-o que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesma, o teu servo. Disse-lhe ao rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então respondeu Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de e neto de Saul a Davi, inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra e disse: Mefibosete, ele diz: Eis aqui o teu servo. Então disse Davi: Não tema, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai, e restituirei toda a terra de Saul, teu avós. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo para teres olhado para mim? Como um cão morto sou eu. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que o pertence a Saul e toda a sua casa dei ao filho de seu senhor. Trabalha-lhe e pôs a terra, tu e teus filhos, teu servo, recolherás fruto, para que a casa do teu senhor tenha pão que come. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Então Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo quando meu senhor, o rei mandar o teu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos, quando morava à casa de Ziba, era servo de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te rendemos graça.
Porque tu és santo, tu és fiel. O meu Pai tem nos escolhido, tem nos chamado. E eu sei, meu Deus, que cada dia o Senhor tem uma porção nova para as nossas vidas. Por isso, meu Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor me usa, mas que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar. Que essa palavra, Senhor, vai ao encontro dos corações, trazendo, Senhor, transformação, trazendo força, trazendo, Senhor, uma unção nova, que cada um que entrou aqui nessa noite, Senhor, saia daqui para viver a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, pode se assentar. Irmãos, essa palavra, como eu disse, o Senhor, há uns 3 meses atrás, o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. E eu confesso à igreja que muitas das vezes eu faço umas perguntas para o Senhor e falo, Senhor, por que tanta coisa acontece? E o Senhor, irmão, de uma maneira muito especial, mandou eu estar estudando, sabe, a vida de Mefibosete. E quando eu comecei a ver a história de Mefibosete, é uma história, irmão, maravilhosa. Eu aconselho a você estar lendo na tua casa, meditando sobre esse personagem bíblico. E muitas das vezes, irmãos, eu creio que todos nós já ouvimos falar, ou então já assistimos alguma ministração a respeito de Mefibosete. E muitas das vezes as pessoas falam de quê? De prosperidade, de restituição, de algum lugar que Deus tirou Mefibosete. Mas eu quero dizer para você nesta noite, algo que o Senhor colocou no meu coração, vai muito além de uma restituição. Eu quero falar para você um pouco de quem era Mefibosete. Eu sei que tem muitas pessoas que já conhecem a palavra, mas para a gente engajar aqui em algo maravilhoso na vida de Mefibosete, eu vou estar falando de alguns pontos da vida de Mefibosete. Nós podemos ver e ler na palavra de Deus que Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Mefibosete era, sim, não existia quando o rei Saul, sabe, ele estava ali no reinado dele e Davi foi servir o rei Saul. E ali, Saul, ele começa a invejar Davi, e ali começa um drama, irmãos, onde se envolve um filho de Saul. Eu quero falar para você nessa noite quanto é importante nós ter os nossos olhos espiritual abertos. O quanto é importante nós ser justos diante do Senhor. Muitas das vezes, irmão, nós oramos, muitas das vezes nós jejuamos, muitas das vezes nós clamamos ao Senhor, mas a nossa oração, ela não surge efeito. E nós precisamos pegar alguns pontos na Bíblia a respeito da justiça, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. E quando nós olhamos para a história de Jonas e Davi, Jonatas, ele tinha os olhos espiritual abertos, que ele enxergava que aquilo que o seu pai fazia a Davi, mesmo que era seu pai, ele não concordava. E nós possamos ver na palavra, porque o mundo espiritual, irmão, é loucura. Como a gente pode ter um filho, você tem um filho, mas o filho tem um amigo, que esse amigo é protegido pelo seu filho. E assim era a história de Jonatas e Davi. Criaram um laço de amor tão forte, irmão, entre aqueles dois. Mas um laço tão forte que um dava cobertura para o outro. Jonatas, ele tinha os olhos abertos por aquilo que era justo perante ao Senhor. Jonatas, ele sabia que as investidas de Saul, do seu pai, não era, sabe, algo justo. Por isso ele dava cobertura, por isso ele dava as coordenadas para Davi. E a palavra de Deus fala que em um certo tempo, Davi, ele precisou sair da presença de Saul.
Porque, de fato, se ele ficasse ali, ele seria morto. E num determinado tempo, Jonatas e Davi, eles fazem ali, irmão, um pacto, uma aliança. E Davi e Jonatas, ele diz assim um para o outro: olha, se acontecer alguma coisa comigo, preserve a minha descendência. E os dois fizeram essa aliança de amor, irmãos, no passado, que resultou uma grande bênção no futuro. Por isso que muitas das vezes, irmãos, nós falamos assim: olha, o passado é passado. Eu concordo com você. Tem palavra na Bíblia que o Senhor fala que Ele perdoou, sabe, os nossos pecados, e nossos pecados Ele já não lembra mais. Eu concordo com você. Mas todo o passado, ele gera uma consequência. Uma consequência, irmão, que é inevitável. Todo o nosso passado, ele gera uma consequência nas nossas vidas. Por isso, nós precisamos estar atentos às nossas atitudes. Precisamos estar atentos àquilo que nós achamos que é justo. Nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. Porque se Jonatas não tivesse esse posicionamento no passado, tão certo, hoje não estaria registrado na palavra a respeito do seu filho. Amém? Hoje, nós vamos falar de Jonatas, voltando para a palavra. De Jonatas, não, de Mefibosete. Mefibosete era filho de rei, a sua descendência era de rei. Era um menino que nasceu, sabe, num palácio. Tinha de tudo de bom e de melhor. Vivia na riqueza e sabia que o seu futuro era maravilhoso. Mas aos 5 anos de idade, Mefibosete, ele viu a sua vida sendo transformada. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu falei: Senhor, como pode uma criança de 5 anos? Se nós formos olhar para a vida de Mefibosete, irmão, ele não tinha culpa nenhuma de viver esse processo na vida dele. Ele estava ali, sabe, vivendo uma vida regada de luxo, protegido, sabe, de segurança, um menino brilhante. E de repente, ele ouve, sabe, um anúncio. Ele ouve uma voz assim: a sua família foi toda morta. O seu pai, o seu tio, o rei Saul. A família de Mefibosete, eles foram mortos em uma guerra, em um confronto entre filisteus, no Monte Gilboa. Lá, toda a família de Mefibosete foi exterminada. E a palavra de Deus fala que quando a babá de Mefibosete, ela ouve, aquele comunicado, irmão, de princípio, ela sai correndo a rumo Lodobar, onde ela podia ser fugitiva ali e cuidar daquela criança. Lodebar era uma cidade mais próxima, fazia ali fronteira com Israel. E a palavra de Deus fala, irmãos, que naquele decorrer do tempo, ela cai. E aquela criança, ela sofre um acidente e fica coxo dos 2 pés. Um português mais bonitinho, ela fica deficiente das 2 perninhas. E olha, para você ver a palavra de Deus, quando Jesus ele fala que ele está no controle de todas as coisas, irmão, e de fato é. Deus, ele está no controle de todas as coisas nas nossas vidas. Em 1 minuto, em 1 segundo, irmão, a nossa vida pode ser transformada. Em 1 minuto, sabe, aquilo que você pensou, aquilo que você planejou, pode ter, sabe, um caminho completamente diferenciado, porque é o Senhor que dita aquilo que vai acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mefibosete, ele vai para Lodebar. E quando ele chega lá, ele tem uma provisão. Tem um homem lá que chama Maqui. E esse homem, ele recolhe
Mefibosete, e ele começa a cuidar daquela criança. Ele começa a proteger aquela criança. E ali Mefibosete, ele cresce, ele se transforma em adolescente, ele se transforma em jovem e se torna um homem. E ali Mefibosete faz a sua família, porque a própria palavra de Deus diz assim, que Mefibosete, ele teve um filho. Quando eu e você, nós olhamos a história, parece que é tão rápido, né? Num minuto eu contei a história de Mefibosete, mas foi anos, irmãos. Foi anos naquela situação. Lodebar era uma cidade que a palavra fala que era uma cidade árida. E se vocês for pesquisar, realmente é uma cidade cheia de pedra. Uma cidade difícil de viver, difícil plantio. Era uma cidade de difícil comunicação. Mas ali tinha um príncipe, um Mefibosete da vida. E eu quero dizer para você hoje, muitas das vezes nós reclamamos que Deus está demorando. Muitas das vezes nós queremos ditar regra para o Senhor. Muitas das vezes nós queremos falar para o Senhor, Senhor, faz isso para mim, porque senão eu saio da tua presença. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor durante um ano e nós já queremos ter casa, carro, família. Nós queremos ter tudo, ainda direito de viajar, fazer turnê em outros países. Mas se nós for olhar a palavra do Senhor, a essência da palavra do Senhor não é isso que o Senhor tem para nossas vidas. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor, Ele não trabalha no nosso relógio. O Senhor não trabalha, sabe, no relógio humano. O Senhor, Ele tem um momento certo de trabalhar. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite, persevera, homem de Deus, persevera, mulher de Deus. Ainda que você não conquistou ainda que você tem muita coisa para conquistar, ainda que você não viu o poder de Deus agindo na sua vida, eu quero te encorajar nessa noite, persevera, porque a qualquer momento a sua vida pode ser transformada, e ela vai ser transformada, porque nosso Deus, Ele é fiel para cumprir aquele que a prometeu. Em nome de Jesus. Irmãos, às vezes, hoje a gente estava no monte, eu encontrei com os levitas lá, e a pastora estava falando que Deus falou assim, que nós temos tudo, e nós temos tudo mesmo. Muitas das vezes reclamar para nós já virou uma mania. Imagina você com os 2 pés, irmãos, sem movimentos. Imagina nós dependendo, sabe, de alguém para tudo. Imagina nós nessa condição. E Mefibosete era um homem tão especial, que ele ainda animou ter um filho, ter uma família. E eu quero dizer para você nessa noite que não importa, sabe, a tua condição hoje. Eu quero dizer para você, o Senhor vai te visitar. O Senhor vai te visitar em nome de Jesus, porque eu creio na palavra dEle. Basta eu e você permanecer na presença do Senhor, em nome de Jesus. E nós podemos hoje aprender alguns pontos com Mefibosete. E o primeiro dele, Mefibosete, foi levado ao rei como está. Lá no livro de 2 Samuel 9:8, você pode ficar com a tua Bíblia aberta, porque hoje eu vou falar muito dele. 2 Samuel 9:8. A palavra diz assim: então se inclinou e disse: quem és tu, os servos, para olhar para mim como um cão morto? Quando Mefibosete chegou diante do rei Davi, ele olhou para a situação dele e ele mesmo falou que ele era como um cão morto, irmãos. E a palavra de Deus fala que ele se humilhou diante do rei Davi. Quando eu e você, o Senhor, Ele tem nos chamado. Nós chegamos diante do Senhor com a bagagem, irmão, imensa do mundo. Nós chegamos diante do Senhor, sabe, com tanta mania dessa terra.
Tantas coisas, sabe, nos afligindo. Nós chegamos diante do Senhor e Ele nos aceitou como nós estávamos. Porque Ele sabia que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele chama para nos restituir. Quando Davi, ele manda chamar Mefibosete, ele queria e desejava cumprir aquela aliança que ele tinha feito com Jonatas, teu pai. Quando Jesus nos chamou, Jesus ele queria, sabe, cumprir a aliança que ele tinha com Deus, para que nós possamos ser restituídos a nossa identidade, passar a ser, sabe, ter uma identidade restaurada e passar a sermos chamados de filho, de herdeiro, de co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém? A nossa restituição, irmão, a nossa restituição é uma nova identidade para nossas vidas. Eu não sei você, mas quando eu cheguei na casa do Senhor, eu trouxe a minha bagagem. Uma bagagem de depressão, uma bagagem de dizer, eu não vou conseguir, eu não posso, porque eu não sou, não vale nada. Essa é a bagagem que eu trouxe para apresentar diante do Senhor. E o Senhor, Ele não estava importando com a minha bagagem, Ele estava importando com a minha presença, Ele estava importando que Ele queria me restituir tudo aquilo que o inimigo tinha me roubado, tudo aquilo que o inimigo tinha colocado na minha vida, Ele queria me dar uma nova identidade em Cristo Jesus. E nós precisamos entender, irmãos, que nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiro de Deus, e nós buscamos todos os dias aperfeiçoar a nossa filiação em nome de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, lá no livro de Romanos 8:17, a palavra de Deus diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu quero falar para você, nós estamos vivendo nos dias difíceis. Nós estamos vivendo em dia que se você não se achegar no Senhor, é bem certo que não prevalecerá. Porque os dias são apertados. O diabo ele tem vindo para matar, roubar e destruir. Mas nós precisamos entender a nossa identidade de Cristo. Nós temos a identidade de ser chamado de filho. E nessa noite, o Senhor ele te chamou para te dar, sabe, essa restituição. Não uma restituição financeira, mas essa restituição da filiação de ser chamado filho. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que a bênção do Senhor vai te alcançar. E de certo, ela vai te alcançar em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E em segundo lugar, Mefibosete estava cheio do temor de Deus. Lá no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento é mais do que a prudência. Eu quero dizer para você nessa noite, temer o Senhor, irmão, deveria ser um princípio espiritual para os cristãos. Mas infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, nem sempre as pessoas agem com o temor do Senhor. Nós temos vivido nos últimos dias, como a religiosidade, ela tem tomado o coração das pessoas. Muitas das vezes as pessoas andam numa religiosidade tão grande e muitas das vezes acham realmente que temem ao Senhor. Tem pessoas que até para ministrar, sabe, tem que tirar, sabe, o calçado para subir aqui no teu altar. Irmãos, não adianta. Sabe por quê? Porque se eu não temo a palavra do Senhor, isso não vai fazer efeito na minha vida. Não adianta, sabe, eu tirar o sapato e subir no altar. Mas eu concordo com muita coisa que o Senhor abomina. Muitas das vezes faz aliança com aquilo que o Senhor abomina. Nós precisamos abrir os nossos olhos espiritual
e buscar a palavra de Deus e entender aquilo que é certo ou aquilo que é errado, aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não aprova. Mefibosete, ele era um cão morto, como ele tinha falado, mas ele sabia muito bem o temor que ele tinha do rei. O nosso rei nos dias de hoje não é Davi. Davi foi o passado, mas nosso rei é Cristo, é o Senhor dos senhores, os reis dos reis. E quando nós entramos na presença do Senhor, irmão, não é só por um momento, mas nós precisamos ser, sabe, fiel à palavra aonde nós for. Nós precisamos ser fiel à palavra. E eu quero dizer para você, esses dias o Senhor estava me falando, porque às vezes a gente ouve uma expressão, e eu próprio já falei, eu confesso, que muitas das vezes nós falamos assim, fulano vai provar que é de Deus quando está passando por tribulação, e não é verdade, irmãos. Você pode ver quando a pessoa está apertada, quando a pessoa está passando por tribulação. A chance é de 99% de ele agarrar na última possibilidade que é Cristo. Mas eu quero falar para você nessa noite. Sabe quando alguém prova para você que é de Cristo? Quando ele tem que renunciar àquilo que a carne dele deseja. Quando ele tem que abrir mão, sabe, das noitadas. Quando ele tem que abrir mão da balada. Quando ele tem que abrir mão daquele amigo que só fala coisas que não deve. Quando ele tem que abrir mão daquilo que enche o ego dele, aí sim você vai ver se ele realmente serve ou não serve a Deus. Porque falar de servir a Deus é muito fácil, irmãos, mas praticar a palavra do Senhor é muito difícil. Mefibosete, ele carregava esse princípio na vida dele, um princípio de temor. Nós precisamos temer mais o Senhor. Temer ao Senhor a respeito de falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui o teu servo. Mas muitas das vezes nós somos laçados por uma sociedade corrupta que está aí fora. Muitas das vezes, irmão, nós somos laçados pela mídia, pelas coisas deste mundo, que muitas das vezes vem sim sorrateiramente. E quando nós percebemos, nós já estamos também lá no meio. Eu quero falar para você nesta noite. É noite de nós abrirmos nosso entendimento. É noite da palavra sair daqui, porque a palavra em si, sabe, ela precisa de fazer efeito nas nossas vidas. Nós precisamos temer ao Senhor, assim como o rei Davi. Não importa, irmão, qual classe social você é, não importa qual é a instrução você tem, o temor do Senhor, ele é o mesmo para todos nós. O temor do Senhor, ele vem, sabe, sobre as nossas vidas, e nós precisamos referenciar mais o Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, Mefibosete, ele ultrapassa a condição humana. Glória a Deus. Eu falei para você que muitas vezes a gente já viu várias ministrações, né, das pessoas falando a respeito da restituição de Mefibosete. E de fato, irmão, no início, ele foi restituído. Mas no final vocês vão ver aquilo que Mefibosete ele fez. Simplesmente para estar na mesa com o rei. E eu quero dizer para você, Mefibosete, ele é um exemplo de homem de Deus, porque ele ultrapassa, irmão, toda a condição humana para viver na presença do rei, para ter ali uma participação na mesa com o rei. E lá no livro de 2 Samuel, capítulo 16, 2 Samuel 16, versículo 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: E saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos abardados, e sobre ele 200 pães sem cachos de uvas, sem frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei Ziba: Que presentes são esses? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei,
para ser montado, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beber os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba: O rei, eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirei o reino do meu pai. Então disse o rei Ziba: Teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: Eu me inclino e acha em mim mercê diante de ti, ó rei, o meu senhor. Deu para vocês perceber que houve uma traição aí. Quando Davi, ele começou uma batalha com seu filho Absalão, ele se torna, sabe, fugitivo. E a palavra de Deus fala que, nessa ocasião, Ziba, que era servo de Mefibosete, ele ajuntou-se os animais, ele pegou as providências e foi ao encontro do rei Davi. Mas antes, Mefibosete tinha pedido para Ziba, que preparasse um jumento para ele. Mas Ziba não quis preparar o jumento. E Ziba saiu de mansinho, irmãos, e levando a provisão para o rei. E quando ele chega lá, o rei Davi pergunta para Mefibosete. E ele responde: Mefibosete ficou lá em Jerusalém. Ele está desejando realmente, aquilo que é dele. Ziba mentiu, irmãos, descaradamente. E naquela época, Ziba, ele colocou Mefibosete em risco de vida. Porque uma traição naquela época, irmão, era algo de morte. E a palavra de Deus fala que o rei Davi, ele fica tão irado com aquela situação, e ele fala assim: olha, toda aquela herança de Saul, que foi dada para Mefibosete, eu vou dar para você. E eu quero dizer para você, aquilo que Mefibosete tinha trazido de volta para ele, foi levado novamente de volta. Mais uma vez, Mefibosete, ele passa por uma situação que não foi ele que provocou, mas o seu inimigo, aquele que comia com você, aquele que trabalhava, sabe, na casa dele, traiu a sua confiança. E eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, Mefibosete, ele ultrapassou todas aquelas condições, tanto física quanto emocional. E de fato ele era um homem dependente, porque ele não tinha, sabe, as pernas. E ele precisava de ajuda. Sabe, quando você precisa de ajuda de uma pessoa, mas aquela pessoa vira as costas para você? Mefibosete, ele precisava daquela ajuda. Mas Ziba, mais do que apressado, porque o coração de Ziba já estava corrompido. E mais apressado, ele chega diante do rei Davi com aqueles presentes. E eu quero dizer para você nessa noite: forge o seu caráter na presença do Senhor. Forge o seu caráter para que você não seja roubado pelo inimigo. Foge, irmãos. Ziba, glória a Deus. Ziba, ele estava, sabe, com o coração dele. Ziba, ele estava com o coração dele corrompido. E eu quero falar para você nessa noite, irmãos, porque nós precisamos forjar o nosso caráter, porque de um modo, de um outro, uma hora Satanás ele vai aparecer com um prato de lentilha, uma hora Satanás vai querer inflamar os nossos corações. É por isso que tem tantas pessoas, sabe, corrompidas, tanto cristão que não tem caráter próprio. Por quê? Porque deixou Satanás corromper o coração. E quando nós olhamos por essa palavra, a palavra do Senhor fala que inocentemente, irmão, Mefibosete estava lá em Jerusalém.
Ele realmente não sabia nada que estava acontecendo, mas o Deus, ele tem um propósito para nossas vidas. Deus, ele sabe, conhece o coração dos teus filhos. Por isso, em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa noite, que quando nós temos o caráter de Cristo, quando nós buscamos ser forjado, Satanás, ele não tem acesso às nossas vidas, porque nós já somos escolhidos do Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. A atitude que o inimigo tem atingido o nosso meio é como certeza que as coisas não acontecem e que a palavra não vai se cumprir. Muitas das vezes, irmão, nós deixamos corromper espiritualmente. Quando nós dizemos a palavra não vai se cumprir. Quando nós dissemos, oh, não vai acontecer. Quando nós deixamos, sabe, a frieza espiritual entrar no nosso coração. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nós não vamos se corromper, porque o Senhor é Deus do Rei dos Reis, Senhor do Senhor das nossas vidas. E o Senhor vai mudar a nossa história em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se deixe, irmão, se envolver. Não se deixe se corromper. Ainda que você fala, pode até pensar, não vai acontecer. Mas você vai olhar para os céus e vai falar, Senhor, maior é o Senhor que está na minha vida. A tua palavra, ela é verdade. A tua palavra, ela é fiel. E ela vai se cumprir na minha vida em nome de Jesus. Muitas das vezes nós chegamos diante do nosso rei, irmãos, com o nosso coração, mas o nosso coração está distante dele. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. O Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Não adianta nós chegarmos, sabe, com a roupagem diante do Senhor, porque o Senhor já conhece o nosso coração, já conhece os nossos pensamentos, e o Senhor já vai falar assim, olha, vem ele lá, está incrédulo. Ele ouve a minha palavra, mas não acredita que vai acontecer. Ele ouve a minha palavra, mas diz que é história. E eu quero dizer para você nesta noite, a palavra, ela permanece fiel. A palavra, ela permanece se cumprindo. O problema, irmãos, somos nós que deixamos de acreditar. Que deixamos de acreditar em dias melhores. Deixamos de acreditar que existe, né, o poder da cura. Deixamos de acreditar naquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida e na nossa casa. Eu estava comentando com uma irmã essa semana. Há 2 domingos atrás, a minha irmã, ela batizou. E eu falei que foi uma conversão, irmão, tão rápida. Mas tão rápida que assim, é difícil a gente ver. Eu fui no batismo dela. E no final do culto eu fui lá agradecer o pastor, porque é uma família minha e ele está lá cuidando. E eu fui lá agradecer ele por esse cuidado com a vida da minha irmã. E ele falou assim, olha, ela chegou aqui tão quietinha, tão assim quietinha. E de minuto assim ela decidiu a batizar e num minuto ela se tornou dizimista fiel, irmãos. Questão assim de 2 meses, ela se mudou de uma água para o vinho. E eu falei, Senhor, eu nunca vi minha irmã tão feliz. Eu nunca vi alguém tão feliz. Eu cheguei lá, a minha irmã tinha feito um aparato para batizar. Ela tinha, sabe, preparado todas as coisas, tudo novo e do bom e do melhor. E eu pensei assim, não falei nada não, né? Jesus, tá, minha irmã. Mas ela tinha preparado, irmão, o melhor para chegar na presença do Senhor. E ela estava numa ansiedade, era como se ela fosse casar naquele dia, sabe que a noiva fica ansiosa? Ela estava naquela expectativa tão grande, mas tão grande. E eu falei, Senhor, glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Que o Senhor, ele proporciona para nós tempos novos, ele proporciona para nós, sabe, dia de alegria, onde nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, e nós precisamos crer nessa palavra. Ainda que você olhe para o cenário, você fala, Senhor, está difícil, mas a tua palavra diz. Quando Jesus, ele venceu Satanás, ele não falou assim, ai, Senhor, não, está escrito. Então fala, Senhor, está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por isso, em nome de Jesus,
A palavra ela tem que sair do papel e cumprir as nossas vidas, irmãos. Ela precisa ser cumprida e nós precisamos acreditar, porque tão certo, quando eu não acredito na palavra do Senhor, eu já me tornei um incrédulo. E isso não pode acontecer. Ainda que você olhe para o Senhor, não vejo possibilidade, mas está escrito. Está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito que minha família é bendita, os meus filhos são frutos, e está escrito, e vai falando, e Satanás ele tem que bater em retirada em nome de Jesus. Nós não podemos perder, sabe, a palavra do Senhor, porque ela tem que estar na nossa boca, irmão, todos os dias e todos os momentos, é porque está escrito. A melhor oração que você pode fazer, Senhor, está escrito. Se for reedificar a sua bênção, está escrito. Porque o Senhor, Ele vai falar de fato, Ele está escrito. Que a prosperidade está nas minhas mãos. O Senhor é dono do ouro e dono da prata. Está faltando recurso, Senhor. Está escrito que o Senhor é dono do ouro e dono da prata. Irmão, muitas das vezes, eu achava, não é que eu achava, eu queria entender que eu seria abençoado pela mão do homem. Muitas das vezes eu ficava, Senhor, ai meu Deus. Irmãos, eu ficava, oh meu Deus, quem vai me ajudar? Quem vai fazer isso? Irmãos, é o Senhor. E eu entendi nesses últimos dias, irmãos, que esse está escrito, ele funciona. Por isso, em nome de Jesus, se está escrito, sabe, que não faltará nem coisas grandes, nem coisas pequenas. Está escrito na palavra. Está escrito e não vai faltar. Está escrito na palavra que você comerá o bem dessa terra. Então, você tem que profetizar. Profetiza, filho do homem. Mas não profetiza a tua palavra. Profetiza a palavra do Senhor. Porque a nossa palavra, ela não é eficaz. Mas a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes, a ponto de dividir a alma e o espírito. Profetiza. Profetiza na sua casa haverá riqueza. Profetiza na sua casa que tempos melhores virão. Profetiza, porque o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas essa condição de profetizar. E Satanás, ele pode até perceber, mas ele não conhece, não sabe a verdade do Senhor. Por isso nós temos a verdade da palavra de Deus nas nossas vidas. Por isso nós temos, sabe, a verdade, que quando o Senhor fala que Ele multiplicará 60, 100 por um, isso tem que acontecer, Senhor, multiplica minhas finanças, porque está escrito que o Senhor vai multiplicar 30, 60 e 100 por um, está escrito, irmãos. Está escrito, e é muitas das vezes nós não recebemos, muitas das vezes nós não vivemos a plenitude do Senhor, porque nós não sabemos profetizar. Eu falo para você que o mundo espiritual, ele é loucura, irmãos. Nós precisamos rasgar o céu através da palavra, profetizar as bênçãos do Senhor. E é tão difícil isso, é de graça. É de graça, irmãos. Mas é tão difícil. Muitas das vezes nós ficamos o dia inteiro jogando conversa fora. Mas nós não somos capazes de ficar 5 minutos profetizando que haverá um bom futuro. Que haverá um bom futuro na nossa casa. Que haverá salvação da nossa casa. E assim, irmão, o tempo vai passando. Os anos vão passando. E nós olhamos para trás e falamos, Senhor, não fiz nada. Mas a culpa não está no Deus Todo-Poderoso. A culpa está em nós. E de uma forma ou outra deixamos nos levar. De uma forma ou outra, até inconscientemente, deixamos de acreditar na eficácia da palavra de Deus. Muitas das vezes, irmão, quando nós temos que profetizar a cura, às vezes nós profetizamos, mas não acreditamos. Mas às vezes tomamos remédio e acreditamos que aquilo ali vai fazer efeito. Sabendo que o Senhor, Ele pode ali curar.
e a glória dele manifestar, e todos verá e será salvo. Todos verá sinais, maravilhas. E muitas das vezes nós profetizamos, sabe, de uma forma tão superficial, tipo assim, eu vou falar, mas se não acontecer, não tem problema. Quinta-feira o culto foi uma benção. E o pastor Carlos Alberto estava ministrando a respeito da Sulamita. E ele estava falando a respeito do profeta. E eu falei, Senhor, nos dias de hoje, irmãos, quando a gente fala de profeta, as pessoas não acreditam tanto. Mas naquela época, quando o profeta determinava, irmãos, você podia entender. As pessoas respeitavam. As pessoas, sabe, tinham um temor na vida de um profeta. Mas nos dias de hoje, as pessoas acham que isso já foi findado lá atrás. Mas eu quero dizer para você nessa noite, ainda continuam os princípios espirituais. Os princípios espirituais, irmão, ainda não acabou. A palavra de Deus, quando ela é direcionada, ela vem para cumprir. Exceto quando ela não acha um coração aquebrantado, exceto quando ela não acha uma terra fértil, aí ela não se cumpre. Mas quando ela encontra um coração aquebrantado, quando ela encontra uma terra fértil, ali ela se vai e ela começa a produzir 100, 30 e 60 por um. Nós precisamos entender, irmãos, buscar um coração aquebrantado na presença do Senhor, deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, para que nós possamos dar fruto e todos verão a glória do Senhor nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque você não vai ser reconhecido pela casa que você tem. Você não vai ser reconhecido pela mansão que você tem, nem pelo carro que você tem. Sabe por quê? Porque todos os dias, irmãos, parece casas maravilhosas. Todos os dias acontece assim, e é formado arquiteto louco, engenheiros loucos, e faz casa, sabe, de algo extrema de importância. Carro, todo dia fabrica um. Nós não somos reconhecidos por isso, mas nós somos reconhecidos por aquele a quem nós carregamos no nosso coração. Nós somos reconhecidos pela presença do Senhor nas nossas vidas. E todos terão que ver a glória do Senhor manifestar na sua vida de uma forma diferenciada. Tem pessoas, irmão, que têm a conta bancária recheada de dinheiro, mas o dinheiro não é capaz de comprar uma saúde. Tem pessoas que têm, sabe, uma vida maravilhosa, pode comprar o que quiser, mas o dinheiro não pode comprar, Senhor, o sono. O dinheiro não pode comprar a cura. O dinheiro não pode comprar, sabe, a paciência. O dinheiro não pode comprar o domínio próprio. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode te dar não só o dinheiro, mas ele pode te dar os frutos do Espírito. E esses frutos vai manifestar na sua vida. E todos verão a glória de Deus em nome de Jesus. E em nome de Jesus, irmãos, todos verão aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E para isso, eu e você precisamos buscar, precisamos perseverar, porque nós não compramos o reino com dinheiro, mas nós buscamos o reino de Deus com atitude, com fidelidade. Nós buscamos, sabe, um reino de Deus com temor. Nós buscamos o reino de Deus porque nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. E de certo, Deus virá, mãe, para recolher cada um de nós. E nós iremos estar na glória dele de uma forma, sabe, que aquilo que o Senhor tem desejado para nossas vidas. Eu sei que cada um de nós, cada um de vocês estão cansados. Hoje eu vejo uma igreja meio cansada, irmãos. Mas em nome de Jesus, Satanás ele não vai roubar essa palavra. Sabe por quê, irmão? Que eu falei, Senhor, eu tenho me preparado.
Eu falei, Senhor, eu desejo que essa palavra ela entre no coração da igreja, como ela entrou no meu coração. E eu vou dizer para você hoje, nessa noite, tem 3 dias que eu não alimento, irmãos. Para que só vai encontrar, sabe? Essa palavra só vai encontrar um coração sedento, uma terra fértil. E por isso, em nome de Jesus, eu não aceito, irmão, eu não aceito o roubo do inimigo. Quando eu me levanto para o diabo cair, ele vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Não haverá no nosso meio desanimado, não haverá no nosso meio pessoa de semblante caído, porque você serve um Deus todo-poderoso, um Deus que muda história, um Deus que muda o caminho, um Deus que muda propósito. Tudo o Senhor faz para te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Muitas das vezes nós viemos para a igreja mais a um culto, não é mais um culto. É o culto onde o Senhor quer falar de uma forma especial, uma forma, sabe, tremenda, para que nós possamos sair daqui hoje marcado, para que nós possamos sair com uma porção nova, uma unção de renovo nas nossas vidas, para que amanhã você vence, sabe, você sai para vencer em nome de Jesus. E em quarto ponto, Mefibosete decidiu permanecer na presença do rei. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: também Mefibosete, filho de Saul, neto de Saul, desceu ao encontro do rei. Não tinha tratado nos pés, nem apontado a barba, nem lavado as vestes. Desce o dia em que o rei saíram e ao dia que ele voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém e ao encontrar-se com o rei, disse ele: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu Mefibosete: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque teu servo dizia: apartarei um jumento e eu montarei para ir ao encontro do rei, o teu servo, que é coxo. Demais isto, ele falsamente me acusou, a mim, o teu servo, diante do rei. Meu senhor, porém o rei meu, Senhor meu, é como um anjo de Deus. Faz, pois, o que é melhor lhe perecer. Porque toda a casa do meu pai era, senão, de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste o teu servo entre o que come à mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu o rei: porque ainda fala dos teus negócios, resolvo repartir-te com Ziba a terra. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o meu rei, meu senhor, em paz para a sua casa. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite, o que tem importado para mim e para você? O que tem importado para mim e para você? Porque quando Mefibosete ele foi traído, Mefibosete ele ficou em Jerusalém, e a palavra de Deus fala que nessa época ele ficou lá em jejum, irmãos. Porque ele não aparou a barba, ele não lavou os pés, ele não fez o cabelo, ele ficou lá prostrado por causa do seu Senhor. E a palavra de Deus fala que na oportunidade que ele encontra com o rei, ele conta toda a história ao rei Davi. E o rei Davi, eu não sei por que motivo, mas ele fala assim: olha, Mefibosete, eu vou repartir toda aquela herança com você e com Ziba. Irmãos, não era justo. Não era justo, sabe, Davi fazer aquilo.
Mas eu não sei para você qual é o motivo. Mas a palavra de Deus fala que Mefibosete, de repente, ele responde ao rei: ah, meu senhor, o que me importa mesmo é o Senhor estar vivo. O que me importa mesmo é você voltar para casa em paz. E hoje, meu senhor, pode dar toda a minha herança para Ziba, porque eu não estou mais importando com nada disso. Mefibosete, ele importava mesmo, irmão, era sentar na mesa com o rei. E eu quero dizer para você nessa noite: você tem se importado sentar na mesa com o Senhor? A mesa com o Senhor não é só a mesa de Santa Ceia. A mesa do Senhor é todos os dias que eu me coloco com reverência no Senhor e falo: Senhor, olha, eu estou aqui, o mundo está me chamando, mas eu quero mesmo é ficar na presença do Senhor, com herança ou sem herança, ou com a vida boa ou sem uma vida boa, ou chorando ou cantando. Eu vou ficar diante do Senhor, porque lá eu tenho comida, lá eu tenho veste, lá eu tenho, sabe, a glória do Senhor. Em nome de Jesus. É muito importante, irmãos, porque Mefibosete era dono de uma riqueza extraordinária. Não era um carro que seria dividido, era um império. Mefibosete era neto de um rei, e um rei, você sabe que tem muito castelo. Mas a palavra do Senhor, muitas das vezes, irmão, ela vem para nos confrontar. Muitas das vezes ela vem para falar assim: quem é você? Porque eu te conheço. A Bíblia fala de um rei, e eu estou falando de Cristo. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de uma restituição que Deus tem para mim e para você. O que importa, irmão, hoje é estar mesmo à mesa do Senhor. E o que importa mesmo é estar na casa do Senhor. Porque nós temos que deixar para trás a nossa herança. Nós temos que deixar para trás aquela herança que nos corrompia. Aquela herança maligna que Satanás colocava nas nossas vidas e nós muitas das vezes nos alegrava. Nós temos que deixar essa herança. Falar: Senhor, igual o louvor que tem, pode levar. Será mesmo que pode levar tudo que você tem? Será mesmo que você pode? Nós cantamos a música do Marcelo Aguiar. Pode levar tudo que eu tenho, mas deixa o meu coração. Mefibosete foi o homem que falou: rei Davi, pode dar para ele. Pode dar para ele toda a herança, sabe por quê? O que me importa mesmo é ficar na tua presença. O que importa mesmo é eu estar sentado lá na sua mesa. Sabe por quê, rei? Porque lá eu sou tratado como filho. Sabe por quê, rei? Porque lá eu tenho o direito e a herança celestial na minha vida. Quando nós pensamos, irmão, dessa forma, as outras coisas são detalhes. Quando nós pensamos que todas as vezes que eu estou na presença do Senhor, as minhas vestes são trocadas. O Senhor, Ele me dá pão, porque Ele é o pão da vida. O Senhor, Ele me dá suprimento. O Senhor, Ele me limpa, Ele me cura. Quantas das vezes o Senhor, Ele já te chamou. Quantas das vezes o Senhor já falou assim: olha, é tempo de voltar, mas não volta. Porque muitas das vezes a herança lá do mundo, ela fala muito mais alto. Muitas das vezes nós falamos assim: olha, eu não vou perder mais tempo, porque eu sou muito jovem, eu vou aproveitar a vida lá fora. E você abandona a mesa com o Senhor. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que é muito bom se você refletisse sobre a vida de Mefibosete. É muito bom se você parasse para ver cada detalhe, cada ponto, cada vírgula. Um homem desse, irmãos, tem que ser um espelho para mim e para você. Porque outra hora já tinha: eu vou acionar a justiça, eu vou arrumar meu advogado, mas não vai ficar assim mesmo. Mas Mefibosete era um homem, irmão, tão assim impactado por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele saiu, que ele já não dava mais importância por tudo aquilo que estava acontecendo.
Mas ele queria saber realmente que o Senhor dele estava bem. Eu quero dizer para você nessa noite, quantas das vezes nós não somos gratos por aquilo que Deus tem nos dado. Quantas das vezes todos os dias nós reclamamos, queremos mais, não associamos com aquilo que nós temos, se nós temos tudo. Nós temos uma família, nós somos e viemos de onde nós fomos gerados. Nós sabemos que todos os dias o Senhor tem a provisão para nossas vidas. Todos os dias o Senhor tem uma veste nova para nós, irmão. Todos os dias que nós chegamos e está na mesa, o Senhor tem vestes brancas para nós. O Senhor tem vestiduras espirituais para as nossas vidas. Que nós possamos ser transformados nessa noite. E não ficar mais na mermice de saber a Bíblia, de entender, mas praticar. Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos prontos para viver, sabe, tudo o que Mefibosete não tinha condição, mas ele sabia muito bem que se ele trocasse a mesa do Senhor, ele não acharia em lugar nenhum, irmãos. Eu quero falar para você uma palavra. Uns 2 meses atrás, o Senhor, ele me acordou de madrugada. E o Senhor, ele me levou a orar. E eu falei, Senhor, estou incomodada. Porque se tem uma pessoa que tem um sono do justo, irmão, sou eu. Quando eu deito para dormir. E você não vê eu reclamando durante o dia que eu estou com sono. Eu tenho sono do justo. E já inteirava as 3 noites que eu estava acordando de madrugada. Eu falei, o Senhor está querendo falar. Mas quando eu ajoelhei para orar, o Senhor mandou eu levantar. E o Senhor, ele pediu para que eu pegasse a Bíblia. E o Senhor me deu uma palavra. Que foi uma palavra que veio ao encontro do meu coração. E eu quero dividir com você, igreja. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: o Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixar será envergonhado. E o nome dos que aparta de mim será escrito no chão. Porque abandona o Senhor, a fonte de água viva. Aleluia! O Senhor é a fonte de água viva, irmão. Nós não podemos apartar dessa mesa com o Senhor. Ainda que você venha para a igreja chorando, ainda que você, sabe, tem que buscar alguém, sabe? Ora por mim, me ajuda, mas eu quero dizer para você, não saia da mesa do Senhor, porque só Ele tem fonte de água viva para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero convidar os levitas para estar subindo. Eu já estou terminando. A palavra do Senhor, ela é viva. E quando o Senhor, Ele tem olhado para a tua igreja. O Senhor, Ele tem buscado um povo para sentar na mesa, por estar na mesa com Ele todos os dias. Todos os dias nós comemos, todos os dias nós bebemos. Nós comemos pão da vida. Nós participamos daquilo que é celestial, o banquete do Senhor. O Rei é o Senhor. É aquele que nos acolheu e nos chamou para que nós sentasse à mesa. A mesa, ela representa a comunhão com o Senhor. E por isso que todos os dias o Senhor, Ele tem derramado sobre as nossas vidas a provisão. Ainda que você não crê, ainda que você fale, pastora, mas está longe de mim. Eu quero dizer para você, só de você estar aqui nessa noite, foi a provisão do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que essa palavra, ela não venha apartar do teu coração. Que você possa fazer uma mesa na tua casa e sentar todos os dias diante do Senhor. E falar, Senhor, me fortalece. Senhor, muda a minha história.
história, que eu posso permanecer na tua presença. Ore, canta lá, palavras em nome de Jesus.